Noches, queridos. Alegría estar con ustedes una noche más. Pasó rápido, ¿no? Mañana ya es viernes y sábado y ahí terminamos nuestra semana. Pero ojalá que la palabra de Dios permanezca en nuestro corazón y que las decisiones que hemos tomado en esta semana puedan perdurar. Yo me puse muy contento de saber que hay personas que todavía no están, todavía que le falta algo, y estoy seguro que esta semana ha sido muy especial para ti. Hoy yo voy a dedicar un mensaje especialmente para nuestras visitas. Ya les adelanto que el mensaje es un poco duro. ¿Está bien o no? Es un poco duro. Un poco duro. La Biblia es así, ¿no? Hoy vivimos en el tiempo que la gente no... Pero el mensaje es un poco duro. Pero no duro en el sentido de nos pegar, no, pero duro de decirles que hoy es un día muy importante, que mañana no existe. Mi esposa va a cantar al final, ¿cierto? Hoy, y estoy seguro que Dios va a hablar a través de su palabra, del canto, y que su Santo Espíritu esté con nosotros. Abra su Biblia del libro de Hebreos capítulo 11, verso 7. Ese texto, hoy vamos a utilizar mucho la Biblia, ¿está bien? Vamos a utilizar mucho. Si tienes tu Biblia, si no la tienes, ahí sienta cerquita de alguien que la tiene. Es importante mirar la palabra. Nosotros somos el pueblo de la palabra. Es la palabra que transforma, no nosotros. Hebreos capítulo 11, el verso 7 dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, fíjese, Noé fue advertido por Dios acerca de qué? De cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca em que su casa se salvaria, e por essa fé condenou ao mundo e foi hecho heredero de justiça que viene por la fe. Agora vamos a Ezequiel, el capítulo 7. Ezequiel, capítulo 7. Ezequiel, el capítulo 7, dice así. Se tu miras o título que está aí neste capítulo, que diz? El fin viene. El fin viene. El verso 5 diz assim: así ha dicho Jehová el Señor, un mal he aquí que viene un mal. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti, ciertamente que viene. La mañana viene para ti, morador de la tierra. Verso 7. El tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y consumaré en ti mi furor, te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti mis abominaciones. Verso 10. Ya viene el día, ciertamente viene. Cierra sus ojos. Senhor, nesta noite, queremos invitar-lhe para que esteja aqui conosco. Vamos abrir tua palavra, pedimos que tu Santo Espírito também abra nossa mente, para que a mensagem que venha de ti, através da tua palavra, possa chegar profundamente em nossos corações, promovendo os câmbios que tanto necessitamos, porque sabemos que tu vens pronto, sabemos que vivemos nos últimos momentos da história deste mundo. E hoje, Senhor, queremos falar, queremos gritar nos ouvidos para que se abram e que tu palavra pueda llenar perfeitamente a nossas necessidades. Te lo pedimos por Jesus. Amém. Antes da igreja adventista, a gente dizia que os adventistas les gusta assustar a gente, não? Jesús já viene, el fin del mundo. E há muitas histórias, muitas películas que narram o fim do mundo, e nunca de uma maneira positiva, sempre o fim do mundo para que a gente tenha medo,
Eu me recuerdo que uma vez eu fui professor de Bíblia por 2 anos em um colégio em Rio de Janeiro e falei sobre a segunda venida de Jesus. E aí um tipo do 7º grado aí se assustou, teria como uns 12 anos, creio que 11 anos, e se assustou muito. E chegou na casa, e na casa dizendo: mamãe, eu tenho que bautizar-me, porque Jesus viene pronto. E eles não eram religiosos e a mamãe era da juíza de justiça. E chamou o colégio. Eu digo: quem é esse pastor que anda assustando comigo? Eu quero ir aí e quero falar com ele. E me assustei, porque agora que estava assustado era eu, porque na juíza ia ao colégio, ia aprender, ia levar a casa, não sei. Pero eu me levantei e não deixei que a coisa por aí, pero eu vou visitar. E aí abriu a palavra e disse: eu simplesmente abri a Bíblia e leí o que a Bíblia está escrito. A Bíblia é um livro que é um livro milenar. A Bíblia é um livro que todos creem. Então, se me perdoe se ele se assustou, pero não há que assustar-se, há que ter esperança. Aí abri a palavra e aí li um estudo bíblico sobre a venida de Jesus. E se puso muito contenta esta senhora. Depois o papá, o esposo dele, se morreu, e a primeira pessoa que eles invitaram a ir à casa fui eu. Pero a verdade, queridos, que hoje não somente os adventistas falam do fim do mundo. Quando miramos a própria ciência, parece que se o mundo sigue como anda, vai ter um fim muito pronto. As últimas descobertas científicas, o aquecimento global e a maneira como o homem ha manejado o planeta nos mostra que se seguimos como estamos, como diz a Bíblia, o fim vai vir. É o fim da espécie humana. E eu não quero nesta noite provar que vai chegar ao fim. Não. Isso se tu ler a Bíblia vai estar seguro. Então eu quero responder que está a pergunta mais importante acerca do fim do mundo. Ou acerca, a Bíblia diz que o mundo que conhecemos se vai terminar quando venha Jesus, ou para nós quando nos morimos. Né? E quando nos morimos, já não há mais o que fazer. Há 2 elementos: ou eu me vou antes, por el sueño da morte, ou Jesus viene e todos ou vão para o céu, ou vão atender a outra opção que não nos gusta nada, não é certo? Pero, queridos, a pergunta é a seguinte: que estaremos fazendo nós em los dias da segunda venida de Jesus? Eu vou ser um pouco mais específico. Que estará fazendo a humanidade momentos antes do grande cierre da história humana? A Bíblia apresenta sinais de que Jesus vai vir. E, amigos, eu não tenho tempo aqui de apresentar-lhes os sinais ou as profecias que já estão cumpridas. Mas eu, há 30 anos, eu me imaginava e pensava: a Bíblia, a última profecia que falta cumprir-se da Bíblia é o Evangelho ser predicado a todo mundo. O outro todo já se cumpriu. E eu pensava: como isso vai passar? Há muitos países cerrados, não? Há muitos lugares onde o cristianismo não tem entrada. Mas, amigos, 30 anos atrás estava recém chegando na internet. Hoje eu converso com um amigo da Rússia, tenho um amigo russo, e a vezes me chama. Tenho um amigo também de Japão, e me chama e falamos como se ele estivesse na outra peça. O Evangelho nunca tuvo tanta facilidade de ser predicado. Em outras palavras, as profecias estão cumpridas, mas a pergunta é: que estará tu fazendo momentos antes da venida de Jesus Cristo? A Bíblia chama o tempo que estamos vivendo como o fim de los tempos. Eu não sou profeta, não sou filho de profeta, mas quando leio minha Bíblia, posso dizer que tu nessa noite vas sair de aqui sabendo exatamente que tu estarás fazendo momentos antes da venida de Jesus. E não lhe digo somente para chamar a atenção. Vas saber al final, vai dizer: pastor, realmente tu me ajudaste a entender onde eu vou estar.
Eu vou estar mirando para o céu, dizendo: Jesus, viene pronto que estou preparado. Ou tu vais estar huyendo do mundo como vai estar quando você cair nas coisas. E nessa noite, queridos, ao apresentar a palavra, vamos a buscar respostas pelo que Deus nos vai a dizer. A verdade é que a Jesus lhe fizeram essa pergunta. E em algum momento, mientras Jesus estuvo aqui, os discípulos lhe perguntaram: Senhor, o que estará passando com o mundo? Como estarão as coisas momentos antes de Jesus, de que tu vengas, ou que tu reino seja manifesto neste mundo? E se vamos à palavra, em Lucas capítulo 17, verso 26, nós podemos mirar a resposta muito interessante que Jesus nos dá. Fíjense que Jesus habla muito através de histórias, de exemplos, de pessoas. E aqui Jesus responde e diz assim, Lucas 17, verso 26. Como foi em los dias de quem? De Noé. Como foi em los dias de Noé. Assim será em los dias del Hijo del Hombre. Queridos, en el libro de Lucas, quando se escucha a palavra los días del Hijo del Hombre, significa los días que el Hijo del Hombre va a se manifestar, significa la segunda venida de Cristo. En los días del Hijo del Hombre, ¿qué hacían las personas, amigos? Comían, bebiam, se casavam, se davam em casamento, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó. ¿A quién? A algunos, a todos, casi todos, ¿no? Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así, querida iglesia, nesta noite, será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Jesus nos dá uns tips, das dicas. Jesus disse: mira, se queres saber como será antes que eu venga, mire as duas histórias que eu deixei de exemplo. Eu me recordo quando tinha mais ou menos uns 12 anos, eu escutei meu papá predicar um sermão. Meu papá predicava muito pouco, meu papá foi cultor, vendia livros religiosos. Ele predicava uma vez a noite, passava toda a noite preparando um sermão. E eu me recordo que ele predicou um sermão e me chamou muito a atenção. O título do sermão era La Esperança del Diabo. E nos assustou. E em algum momento do sermão, meu papai disse que o livro Conflito de los Siglos, ou O Grande Conflito, esse que foi distribuído pela Igreja Adventista no sábado passado, que as pessoas que leyeram ou houveram leído este livro dificilmente se alejariam da fé. E eu pensei: bueno, eu tenho que ler esse livro, eu vou ler esse livro. E me recordo que me impressionou tanto que ao sábado, quando saí da igreja, antes do almoço, agarrei o livro que tinha aí e comecei a ler. Empecé a ler o livro. Estava assustado, porque eu não quero me alejar de Deus, eu quero ir ao céu. E comecei a ler. Pero nesse livro, querido, se tu não has leído, aproveite a oportunidade que agora foi distribuída de maneira gratuita. Todos podem ter esse livro. O livro conta a história do grande conflito entre Deus e Satanás. E conta como as coisas vão passar. E eu, com 12 para 13 anos, entendi o livro, pero de uma maneira equivocada. Porque esse livro habla sobre a venida de Jesus. E que antes da venida de Jesus, algumas coisas iam a passar. Haverá uma persecução, haverá um decreto, tantas outras coisas. Eu, nesta feita, apesar de ser cristiano, eu queria ser nas coisas proibidas. Eu queria ir nas festas. Eu tinha uns jovens amigos que me invitavam e eu não podia, porque dizia que era crente, e eles me chamavam de tonto, oi irmão, você é tonto. E eu queria ser umas coisas que eu sabia que não era, mas queria. Como todo ser humano, como todo muchacho.
Y yo pensé en mi mente juvenil así: bueno, yo sé que Jesús me perdona. Yo sé que antes de Jesús volver, algunas cosas van a pasar. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a aprovechar un poquito de las cosas de este mundo que son buenas. Y cuando yo vea que Jesús está para volver, ¿qué hago yo? Vuelvo para la iglesia, pido perdón, yo aprovecho aquí y voy a aprovechar allá. ¿Está bien o no? Tú estás riendo, pero tú ya pensaste así también, ¿sí o no? Bueno, yo voy a aprovechar un poquito, Dios me va a perdonar. Al final todo va a salir bien, ¿sí o no? No, yo voy a manejar. Yo no soy santo, pastor, yo no soy Jesucristo. Yo tengo mis pecados. Uma vez eu conversava com um tipo que estava fumando, eu disse: oye, por que fumas? Deja esse cigarrillo. Ele disse: não, pero eu não tenho nenhum vício, isso nomás. Eu le dije: pero quem te disse que não tem que ter nenhum vício? Deja esse cigarrillo, disse eu. Pero queridos, eu pensei assim: eu vou aproveitar e algumas coisas que eu hice, pensando desta maneira, que em algum momento do futuro eu vou cambiar minha vida. Eu vou arreglar minha vida com Deus. Pero, queridos, se houve um momento em minha vida que eu estive equivocado, esse foi. Nunca foi assim. Não será assim. E hoje não é assim. E eu lhe quero adiantar o final da mensagem desta noite, que diz assim: por as mesmas coisas que tu estás vivendo hoje, estarás igualito momentos antes da venida de Jesus. O que tu haces hoje será exatamente o que estarás fazendo momentos antes da venida de Jesus. Pastor, não pode ser. Sim, pode ser. E eu vou mostrar. A Bíblia diz: assim como foi em los dias de quem? De Noé. E como eram os dias de Noé? Bueno, la gente não era buena, al punto que Deus disse a Noé: mira, Noé, vas a construir um barco porque a gente se olvidou de mim, a gente não quer nada comigo. E a Bíblia diz que a característica qual era? Comiam, bebiam, caçavam, davam-se em casamento. Eu te pergunto: há algum problema em comer ou não? Beber? Quando se come, há tanta coisa rica para comer, não? E vocês aqui na Equador, eu estou encantado com a quantidade de comida rica que vocês têm, muito mais que você, em sério. Se tu comes lo bueno, e se tu comes a quantidade correta, também não há nenhum problema comer, beber, tranquilo. Plantar, cosechar, edificar, não há nenhum problema. Queridos, essas coisas que a Bíblia diz, sempre houve, a gente sempre se casou, a gente sempre vendeu, sempre lutou. Qual era o problema em los dias de Noé? O problema em los dias de Noé não era que comiam, que bebiam, pero estas coisas eram o centro de suas vidas. A gente amanhecia e pensava solamente nisso. A gente adormecia e pensava nisso. Essas coisas que a Bíblia disse se tornaram o eje central de suas vidas. Para isso viviam. Todas suas decisões estavam relacionadas a essas coisas. E Deus chegou no momento e disse: Noé, já não, se acabou. A hora eu te dou um prazo, vas a construir um barco e vas a entrar com a renda do barco, os que queiram, e aí te vas a salvar, porque vou enviar água do céu. Irmãos, amigos, não sei se vocês sabem, mas antes de este hecho, nunca havia llovido. A Bíblia diz que nunca havia caído água do céu. Então, para Noé dizer que vai chover, era o mesmo que eu hoje disse: vai cair fogo do céu. Vai cair umas pelotas de fogo de 30 quilos. Tu crerias que eu lhe dijera isso? Eu creio que não, tu não creria. E eu me imagino que o noticiero nos dias de Noé deveria ser assim. El diário del comércio aí, não? Deveria ser assim: há tipo louco, um viejo que está louquito. Ele está dizendo que vai cair água do céu. Amigos, vem, acabamos de entrevistar uns científicos aqui. Ai, como cair água do céu?
Y los científicos le dicen, agua del cielo. No hay como caer agua del cielo. Recuérdense, la Biblia dice que las plantas eran mojadas por un vapor que subía de la tierra. Nunca había llovido. Las cosas eran un poco diferentes. Y la gente decía, no, quédense tranquilos que este viejo es loco. Y más loco todavía que está construyendo un barco en un alto de una colina. Los barcos no tienen que construir cerca del lago. Este viejo es loco. Y aunque llueva, amigos, se junta el agua de toda la parte, no va a llegar a la rodilla. Entonces duerman tranquilos, las cosas van a seguir de la misma manera. Y queridos, Noé predicaba de una manera, no solamente con la boca, pero Noé predicaba también con sus hechos. Él estaba construyendo el barco. Y durante 120 años Noé hablaba con la gente que se convirtieron de sus pecados. Pero ¿qué pasó? No pasó nada. Al principio algunos creyeron, pero después el tiempo pasa. Y algunos pensaron, no va a pasar nada. Las cosas van a seguir igualitas. Hasta que llegó el día. Hasta que llegó el momento que Dios dijo, Noé, ¿dónde está la gente? ¿La gente va a entrar al barco o no? Y Noé tuvo la mala noticia y dice, no, ¿sabe qué, Señor? Yo no. Yo prediqué muchas veces, prediqué muchas noches, ¿sabe? La gente escuchó y yo predicaba, pero la gente o escuchaba, entraba por aquí, salía por aquí. No pasaba nada. Así, Señor, que no hay, aparte de mi familia, no hay nadie que va a entrar al barco. La verdad, queridos, es que la gente pensó así, bueno, aunque llueva, ¿será que el barco es el único lugar que yo puedo estar seguro? Quizá hay otros lugares, quizá hay otras maneras de estar seguro. Pero la verdad, queridos, es que finalmente Dios dijo, Noé, ya que la gente no quiere entrar, tú vas a meter los animales ahí. Los animales serán salvos en lugar de las personas. Queridos, eso no es una historia de una película, eso realmente pasó. Y cuando Noé dijo a las personas así, oye, usted no quiere entrar, entonces la suite master no va a ser para ti, pero para los monos. Aquel lugar lindo allá, los elefantes van a ocupar. Ustedes no quieren entrar, entonces está bien. Y la gente se reía, y la gente se burlaba. Pero queridos, en una tarde, ¿qué pasó? Del norte, del sur, del este, del oeste, parece que algunos ruidos empezaron. Y de 2 en 2 y de 7 en 7, los animales empezaron como que dirigidos por manos invisibles a entrar en el barco. Subían por una rampa, por una tabla y entraban de manera perfecta, de manera ordenada dentro del arca. Y de repente el cielo se puso negro, pero no eran nubes, pero eran los pájaros que volaban y de repente entraban por una ventanilla de arriba y se quedaban todos ahí encima del arca. Amigos, ahora les quiero hacer una pregunta. Si tú estuvieras ahí, ¿tú creerías y entrarías en el arca? Claro que sí, pastor. Claro que sí. Mire que Noé dijo dos cosas. Primero, Noé dijo que iba a llover. Después Noé dijo que los animales iban a entrar. ¿Sí o no? Sí. Ahí está en el texto bíblico del libro de Génesis. Pero ahora vamos a utilizar un poquito de lógica. La lógica dice así. Bueno, Noé dijo que va a llover. Noé dijo que los animales van a entrar en el arca. ¿Está bien? De repente, los animales comienzan a entrar en el arca. Amigos, los animales no entran solitos en parte ninguna. Deberían ser movidos, deberían ser guiados, pero no. Simplemente entraban. Y yo me imagino que la gente aprovechó ahí, empezó a mirar el fenómeno. Y yo me imagino que Noé debe haber subido ahí una piedra bien alta y debe haber dicho, oye, ustedes están mirando a los animales entrando, todavía hay lugar, entren en el arca porque va a llover. Amigos, nosotros somos personas inteligentes. Miren, un ejercicio de lógica. Noé dijo que los animales iban a entrar. Los animales
entraram. Noé dijo que vai chover, luego vai chover, sim ou não? Seria lógico, porque um evento sobrenatural havia acabado de passar. Então podemos pensar que a gente iba a mirar as señales entrar en el arca, pero queridos, por las mismas cosas que viveram durante 120 anos, não seria no último momento que eles tocaria cambiar. Rechazaram o mensaje de Noé por muitos anos. Não seria agora um milagro, não seria agora o que se veria que cambiaria seus corações. Eu lhe pergunto, queridos, por que a gente não entrou no arca? E a Bíblia diz que después los animales entraram, a gran puerta del arca se cerró de afuera para dentro, como que movidas por las manos de ángeles. La segunda señal que acabavam de mirar, e les pergunto, queridos, eles cambiaram? Quantos depois de mirar os animais entrando, a porta del arca se cerrando, quantos entraram? Ningunos. Por que não entraram? Porque por as coisas que viveram toda a sua vida, no último dia, no último momento, não seria mais o tempo de cambiar-se. O coração estava duro quando mais nós rechaçamos as invitações que Deus nos dá. Nosso coração se endurece. Eu me lembrei uma vez do Senhor, queridos, quando eu era jovem, me lembrei do Senhor. Tomava, hice muitas coisas malas. E me recordo que uma vez, meu papá nunca me havia visto. Uma vez meu papá me viu aí sentado em um bar tomando cerveja. Eu me recordo que mirei meu papá, as lágrimas saindo dos seus olhos. E ele chegou a mim com muito amor e me disse: "Oye, Max, tu tens liberdade, eu não te vou dizer que tu aprendiste o que é correto e o que é mal. Eu nunca me olvido do que meu papá me disse. Mas meu papá me disse: minha única tristeza, Max, é que quanto mais lejos tu te vas, mais o coração começa a endurecer." E queridos, aqui estamos delante de um povo que rechazou um mensagem no último dia. E a porta se cerrou e já não havia maneira de entrar. A porta que Deus cierra, nenhum homem pode abrir. E agora entraram. E amigos, Helena de White, em seu livro Patriarcas e Profetas, ela descreve de uma maneira que dá ganas de chorar, porque disse que os homens e mulheres, quando miraram a arca, a porta cerrada, e não viram chuva por 7 dias, e aí puseram algumas mesas e começaram a bailar, e começaram a se burlar, e eu me imagino que eles: "Oye, Noé", e Martim golpeava a arca: "Oye, Noé, onde está a chuva? Viejo louco." Eu me imagino que um leão já não deve ter comido aí adentro. Quando deve estar o olor dessa arca, e se mofavam, e se burlavam, pero não se burlavam de ele, mas se burlavam de Deus do céu. Pero queridos, a Bíblia disse que depois de 7 dias, uma pequena nuvem do tamanho de uma mão começou a aumentar, começou a crescer, e de repente os primeiros truenos começaram a reventar no céu, e de repente, queridos, a primeira gota de água cai. A mim me gusta imaginar algumas coisas. Eu me imagino que esta gota deve ter caído na ponta do nariz do tipo mais rebelde, e quizás começou a chover e chover. E a Bíblia diz, queridos, que as cataratas do céu se abriram. A Bíblia diz que as fuentes das águas se abriam e se rompiam, levantando e movendo grandes montes que se caíam em cima da gente, finalizando e sellando seu destino. Uma geração inteira se perdeu porque imaginavam que no último momento da história podiam cambiar seu coração. Queridos, não serão as señales que vão cambiar o coração das pessoas. Uma pessoa uma vez me disse: "Oye, se Deus existe, por que não aparece delante de mim?" E eu respondi assim: "Porque se ele aparecer, tu não vai crer."
Dios escogió una manera de tú llegarse a Él, y esa manera se llama por fe. Y como yo leí en el primer texto, dice así: ¿qué es la fe? Es la certeza de que no se ve. Es la convicción de aquello que no está a sus sentidos. Por fe, queridos, debemos caminar. Una generación entera se perdió. No serán las señales que cambiarán el corazón de las personas. ¿Tú te recuerdas de la historia de Balaam, el profeta? Balaam era un profeta que tenía un problema, que hoy nosotros lo tenemos, ¿no? ¿Qué le gustaba a Balaam? ¿Qué le gustaba? Del billete, ¿no? Le encantaba. Y el pueblo que estaba en guerra contra Israel le dijo: oye, vamos a buscar a Balaam para que pueda a maldecir al pueblo de Dios. Y llegaron a la casa de Balaam y le dijeron: oye, Balaam, por favor, nosotros queremos una maldición sobre el pueblo de Dios. Y Balaam dijo: pero ¿cómo les ocurre? Yo voy a maldecir mi pueblo, no. Y ahí levantaron una bolsa de monedas de oro. ¿Está seguro, Balaam? Y Balaam: ¿cuánto tiene ahí? No. Dale. No. Oye, Balaam, hay otra bolsa. Y ahí Balaam ya comenzó: bueno, yo no voy a aceptar dinero, pero vamos a conversar. ¿No? Vamos a conversar. Y ahí começaram a conversar y de repente sacaron, oye, la tercera bolsa. Y Balaam dijo: no, espera, yo voy a entrar y voy a preguntar al Señor si el Señor mismo lo permite. ¿Cuántas veces, queridos, sabemos que a Bíblia dice no y oramos pedindo que el Señor nos diga sí? Queremos insistir: oye, pregunta al pastor. ¿Cuántas veces ya te he pedido? Oye, pide que el pastor te libere el sábado. Oye, pide que el pastor, no es pastor, querido, es la palabra. Y Balaam entró e insistió, Dios dijo: no, pero al final, bueno, eso quiere decir, Dios sentía que él iba de cualquier manera. Entonces, vete con ellos, pero cuando llegue ahí, vas a hacer lo que yo quiero. Y la verdad que Balaam subió en un burro, ¿no? Una burra, que ya era su carro, ¿no? Su Corolla. Y él se fue tranquilo, ya imaginando qué iba a hacer con el dinero. Yo voy a reformar mi casa y para ablandar su conciencia, yo voy a dar una parte para la iglesia, voy a dar un 20% de diezmo. Señor, tranquilo, Señor, yo voy a utilizar bien la plata. Pero de repente, ¿qué pasó con la burra? No sé, en portugués se dice empacó. ¿Cómo se dice con un burro? Se agarró assim. Digo, pensou, não vai avançar. E Balaam lo golpeou e foi. E de repente se le aplastou a pierna contra um barranco. E de novo le tirou e le puso ao caminho. Pero queridos, a Bíblia disse que foi a terceira vez que passou. Se parou. Não vou mais. E aí se quedou. E Balaam começou a golpear, porque estava pensando em ataque. Não podia perder 3 bolsas de dinheiro. Não podia perder. E de repente, queridos, eu lhe digo, quando um burro, el burro muchas veces mira cosas que nosotros que somos inteligentes no miramos. Una vez en la finca de mi papá, él sacaba leche y tenía que llevar leche como 5 kilómetros y en un burro, y ahí pasaba el camión para llevar la leche. Y yo le pedía: oye papá, déjame llevar, porque un burro iba a conducir al otro burro que llevaba 2 galones, 2 botellones de leche de 50 litros cada uno. Y yo insistía: oye papá, la verdad el burro ya sabía el camino, ya iba solito. Y un día mi papá dijo: ya, ¿tú quieres decir que yo tengo un 8 años? Vete entonces, vete. Yo subí en el burro, me sentí un cowboy, ¿no? Me puse mi sombrero, mi bota, las escuelas, y yo me estaba me sentindo, ¿no? Tipo. Y de repente me fui tranquilito, el burro iba, pero que ya comencé el camino, ¿no? Yo estaba ahí para nada. Y de repente, ¿qué pasó? El burro, ¡tum! Y no iba. Y había horario para llegar ahí, el camión pasando no horario. Y si no pasaba, ¿qué pasaba con la leche? Se pudría, se perdía. Imagina, 100 litros de leche. Y amigos, yo intenté, bajé de mi burro, agarré el burro que estaba con la leche y le tiré. Y el burro hacía así. No iba.
Y yo pensé, ¿qué pasó con este burro? Y pasé con mi burro adelante y él no seguía. Por alguna cosa, después me dijeron que él, por supuesto, había mirado una serpiente. Los burros miran cosas que nosotros no miramos. Pero la verdad es que el burro no iba, no avanzaba. Y yo tuve la buena idea. Imagina un chico de 8 años. Yo pensé, mi burro no vio, mi burro está pasando sin problema. Yo voy a sacar los botellones de leche y voy a pasar para mi burro. Pero yo tenía 8 años y tenía 2 botellones de 50 litros. ¿Cómo lo iba a hacer? Y yo tuve la brillante idea. Yo metí un retro en mi burro y le puse las 2 colas del burro así. Una dificultad para hacerlo, ¿no? Y yo pensé, aflojé ahí las cuerdas y le fui tirando así para ver si pasaba de un burro a otro. Pero yo no imaginaba que cuando el burro mío, cuando él sintiera el peso acá, ¿qué iba a hacer? Iba a avanzar. Y queridos, cuando eso pasó, se cayeron los botellones, se cayó incluso en cima de mi pie, y la leche fue para un lado. Yo sé que fue terrible. Yo aprendí, cuando un burro no avanza, no intente hacerlo avanzar. Quizás tú nunca manejaste con burro, ¿no? Pero imagina si tú estás yendo a la iglesia y de repente su auto se malogra, se echa a perder su auto ahí. Se apagó el motor. Y tú vas, no hay nada, y levantas así y empiezas a mirar el motor. Y te da rabia porque quieres llegar a la iglesia. Y comienzas a pegar así el auto. Y de repente viene una voz de adentro del auto y dice, oye, ¿por qué me pegas? ¿Qué harías tú? Sacó corriendo. Yo no creo en fantasma, hermanos, pero sería raro, ¿no? Un auto abajo. Pero ¿qué pasó? Balaam empezó a golpear la burra y la burra se miró y le habló y le dijo, oye, Balaam, yo te he servido tanto tiempo, ¿por qué me pegas? Amigo, si una burra te mira aquí en la cara así, hermano, y te habla, ¿qué harías tú? Yo tengo que oír, ¿sabes? Menos mal, yo me volvería. Bueno, por lo menos yo imagino que lo haría. Eso sería lo natural. Pero queridos, Balaam empezó a discutir con la burra. Empezó a conversar, no. Queridos, miren, o que eu quero dizer é que las señales, milagros, cosas sobrenaturales no cambian el corazón de nadie. Lo que cambia el corazón de las personas que se llama es la fe. Y la fe es la certeza de lo que tú no ves. Cuanto más tú ves, parece que menos fe tú tienes. Amigos, las señales no van a cambiar el corazón. Si tú llegas al final de los tiempos, no pienses que si Dios aparecer en tu frente, gritándole a los oídos, que tu corazón va a cambiar. No va a cambiar. Porque por las cosas que estamos viviendo hoy, por estas mismas cosas, lo que ocupa tu corazón hoy serán las mismas cosas que ocuparán tu corazón momentos antes de Jesús volver a este mundo. Eso es muy serio. Porque si tú estás dejando para mañana, y no hablo solamente para tú que no eres bautizado, yo hablo para mí, porque yo tengo cosas en mi vida para cambiar. ¿Y por qué, Pastor Max, que tú no cambias hoy? Porque alguna cosa en mi mente dice que yo voy a tener tiempo. Si yo supiera que mi hijo morir ahora, yo cambiaría mis actitudes, ¿sí o no? Pero queridos, si yo realmente creo que Jesús va a volver, yo no debería cambiar mi actitud, yo debería vivir a cada día seguro que si Jesús vuelve o yo me muero, yo estaré salvo. Y la Biblia dice ahora, así como fue en los días de quién? De Lot. Compraban, vendían. ¿Qué más hacían ellos? Cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Vamos con nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 18. Génesis, amigos, este texto, essa história para mim
es una de las más fuertes que la Biblia trae. Génesis, en el capítulo 18, en el verso 20. ¿Qué pasó? Yo quiero que tú imagines la historia conmigo. Abraham estaba en el desierto con su familia. ¿Por qué? Porque él pidió a su sobrino Lot que se fuera para otra parte porque no había comida para sus animales. Y Abraham dijo: oye Lot, vete para donde quieras. Si tú vas para la derecha, yo me voy a la izquierda. Y Lot eligió ir a la ciudad, a Sodoma y Gomorra. Y ahora llegan ahí a donde vivía Abraham 3 hombres. Un hombre se queda ahí con Abraham y los dos siguen. Y el hombre que se queda ahí con Abraham era el propio Jehová, el propio Señor. Y la Biblia dice que así, entonces, verso 20, Génesis 18, 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y su pecado se ha agravado al extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra segundo el clamor que ha llegado hasta mí, si no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma y Gomorra. Y se acercó a Abraham y le dijo: pero Señor, destruirás también al justo con el impío. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás y no perdonarás a aquel lugar por amor a los 50 que estén dentro de él. Mira que Abraham muy vivo, ¿no? Le digo: oye Señor, ¿qué culpa? Yo estoy seguro. ¿Qué culpa tiene la gente buena? ¿Por qué vas a destruir? ¿Cuánta gente buena en esa ciudad, Señor? ¿Y si hubiera 50? ¿Qué dijo Jehová? Oye Abraham, si hay 50, yo no solamente voy a salvar los 50, pero yo voy a salvar la ciudad entera. Y ahí Abraham comenzó a pensar: bueno, pero Señor, ¿y si hubiera 45? No 50. Pero 45, por amor a los 45, la ciudad no va a ser destruida. 40, Señor. Y nisso, Abraham intentava ganhar tempo e contar. Oye, pero Lot se fue ahí, Lot, su esposa, sus 2 hijas, sus yernos, y aquela outra pessoa allá que tem um grupo pequeno em sua casa, estava ganhando tempo e assim sacando a conta, a ver se alcançava. Pero amigos, nas 2 cidades não é possível que não haja 50, não? E agora, Noé começa a bajar de 10 em 10, em uma confiança. Oye, Senhor, e se há 30 justos? Oye, não vamos pelear por 10, por amor a los 30. Senhor, me perdona, tu eres el juez em todas as coisas. Quem sou eu? Pero, Senhor, e se há 20? E Noé, perdão, e Abraão chegou a la cuenta de quantos? 10. Chegou e disse: Senhor, se há 10, por amor a los 10, Abraão, eu vou a salvar a cidade. Eu não sei por que Abraão parou em 10, não sei. Quizá ele havia pensado: ai, que ter 10 não é possível que não haja 10 justos em Sodoma e Gomorra. Ou pensou: bueno, se não há 10, quizá Deus tem relação de destruir a cidade. Pero la verdad, queridos, é que se hubiera bajado a 5, não seria suficiente, porque não havia 5 justos em Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz no capítulo 19, queridos, um dos textos mais tremendos que trae a palavra de Deus. Chegaram, pues, capítulo 19, os 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. E Lot estava sentado à porta de Sodoma. Era o lugar mais interessante. Aí entravam os caçadores, aí estava a gente que vendia. Era um lugar como a feira de Sodoma. E aí estava Lot. E Lot percebeu que esses 2 homens eram estrangeiros. Eram homens bonitos, guapos assim, bem postos. E de repente Lot me olhou e disse: oye, vocês são estrangeiros? Eu les invito a quedar em minha casa pela noite, e por la manhã vocês seguem su caminho. Agora, mis senhores, os ruego
que vengáis a casa de vuestro siervo, para alojarlos y lavar vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos responderam que não, essa noite nos quedaremos em lá. Amigos, eu não sei qual é o lugar perigoso aqui. Há algum lugar perigoso por aqui ou não? Muito perigoso? Não? Eu sou muito acostumado, queridos, como já lhe mencionei, eu trabalhei em lugares muito perigosos. E eu me imagino um amigo meu que chega em Rio de Janeiro e diz: "Oye, Max, está passando por Rio. Oye, quédate em minha casa." Não, eu não me vou quedar na calle. Eu lhe vou dizer que tu eres extranjero, não? Tu não te das cuenta. Se tu passas a noite na calle, amigo, não vas a despertar vivo. E assim digo lá: "Oye, passa Los Ángeles." Não. Vamos passar a noite na calle. Pero na verdade, a melhor palavra é na praça. E no Milódia digo: "No, oye, la gente é peligrosa. Se tu duermes na praça, não desperta vivo." E Los Ángeles miraram para o outro e digo: "Ele não sabe que nada está bem." A verdade é que Los Ángeles queriam chamar a atenção da gente. E disse, queridos, pero Lot porfiou tanto con ellos que fueron con él y entraron en su casa. Allí les hizo banquete, coció panes sin levadura. Panes de Lot, ¿ya han comido? No? Hay un tipo de pan de Lot, es rico ese pan. Sin levadura, y ellos comieron. Estaban tranquilos ahí, comieron un pancito, tomaron un besito, tranquilitos. Pero de repente, ¿qué pasó? La Biblia dice, queridos, que, pero antes de se acostar, rodearam a casa. Amigos, nesse verso 4, eu tenho que explicar-lhes uma coisa da literatura bíblica, é muito importante. Quando tu estudas hebreu, que é essa língua original da Bíblia, este texto todos os estudantes de hebreu estudam. Por quê? Porque acá tu aprendes um princípio, que se chama o princípio da repetição. Quando em la Bíblia se repite muito uma palavra, o autor quer chamar a atenção. No idioma hebreu não há maiúsculos ou minúsculos, não se pode ser assim. Então, quando o autor quer chamar a atenção, ele repite uma palavra. E aqui nós miramos uma repetição muito interessante. O que disse aqui? Mira, pero antes, verso 4, de se acostaram, rodearam a casa. Los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todos los hombres, la traducción de pueblos, de todos los hombres, desde el hombre más joven hasta el hombre más viejo. ¿Cuántas veces aparece la palabra hombre? 5 veces. ¿Por qué? El autor está diciendo: hay problema con los hombres de esa ciudad. Yo sé que este tema hoy no se puede hablar mucho, ¿no? Dice que no se puede mantener eso. Pero, amigos, mientras esté la palabra, tenemos que decir lo que es correcto, lo que no está correcto, no está correcto. Había problema con los hombres de Sodoma. Los hombres rodeaban la casa y querían ¿qué? ¿Qué querían hacer los hombres? Y llamaban a Lot gritando: ¿dónde están los hombres que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Es probable que alguna traducción dice así: para que abusemos de él. La palavra conocer aqui, a palavra hebrea yadá, é a mesma palavra utilizada. E Abraão conheceu a sua esposa Sara. E Isaac entrou na tenda e conheceu a Rebeca. Esse conhecer, queridos, é a palavra utilizada para ter relação sexual. Os homens queriam conhecer a los ángeles. Fíjense, queridos, que esta história é a história que Jesus dijo aos discípulos. Quando a coisa chega a este ponto, se acabou. Quando a coisa chega a este ponto, como nos dias de Sodoma e Gomorra, não há mais tempo. Já estamos no limite da história. E a Bíblia diz, queridos, e aqui está a coisa mais interessante: onde estão os homens? Então Lot saiu a ellos a la puerta, cerró la puerta atrás de sí y dijo: oye, amigos, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Verso 8: mirad, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, las traeréis y podréis hacer con ellas lo que bien os parezca. Pero los hombres no querían las muchachas, solamente que a esos varones
no les hagáis nada, já que han venido al amparo de mi pecado. Ellos responderam, ¿qué? ¿Qué dijeron? Quítate de ahí, hombre. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse el juez. Amigos, fíjense lo que está en la palabra. Eso fue escrito hace mucho tiempo. Que en el final de los tiempos, los impíos le iban a mirar a los hombres justos y iban a decir, ¿quién son ustedes para decir lo que es correcto? ¿Qué hace un juez? Juzga. ¿Qué hace un juez, amigos? Un juez dice si estás correcto o si estás equivocado. Los hombres dijeron, oye, no, ¿quién eres tú? ¿Quién son ustedes, creyentes, para decir que nosotros nos estamos portando mal? Usted no tiene autoridad. Hoy no está así, ¿no, amigos? Está lejos, ¿no? Todavía falta mucho para que la cosa llegue así, ¿no? O estamos viviendo en estos tiempos. La verdad, queridos, la verdad es que la Biblia dice, acá está la cosa más increíble. Quítate de ahí. Enseguida comenzaron a forcejar con Lot y se acercaron para romper la puerta. Verso 10. Pero los huéspedes alargaron la mano, metieron a Lot en la casa con ellos. Lot les quería proteger y ahora los ángeles tuvieron que protegerlo. Y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, ¿qué pasó con ellos? Los hirieron con qué? ¿Con qué, hermanos? ¿Con qué, hermanos? Con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se pusieron locos y salieron y corrieron cada uno para su casa. ¿Es así que está escrito? Amigo, si tú te pones ciego, si de repente ahora tú estás escuchando al pastor Max predicar, de repente te pones ciego, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir escuchando al pastor Max? ¿Sí o no? Claro que no. La primera cosa que una persona que se pone ciega, ¿qué quiere hacer? Yo quiero lavar el rostro, yo quiero limpiar mis ojos. No hay ninguna otra prioridad si te pones ciego. Pero mira qué increíble que es. Los hombres se pusieron ciegos. ¿Qué debería pasar en una situación normal? Bueno, vino una plaga. Entonces ahora sí mi corazón cambió. Ahora yo vi que la cosa está mal, ¿no? La burra me habla. Yo me quedo ciego. Ahora sí mi corazón va a cambiar. Así pasó, amigos. ¿Sí o no? La Biblia dice en las profecías que en el final de los tiempos habrá señales en el cielo y en la tierra. Habrá milagros. Habrá también que plagas que serán derramadas sobre la tierra. Y yo les pregunto, ¿la gente va a cambiar por eso? Como yo pensé ahí, cuando leí el conflicto de los hijos, cuando yo mire las cosas pasarem, cuando vinieran las plagas, la persecución, ahí sí que yo voy a volver a la iglesia. No voy a volver nada. Nunca nadie volvió movido en una reacción a señales, a milagros o a pestilencias que vendrán sobre la tierra. Y la Biblia dice, queridos, eso es terrible. Y dice, de manera que se fastigaban, buscando ¿qué? ¿Lavar los ojos? No, buscando. Rechazaron el mensaje toda su vida. Lo sería en los últimos momentos que ellos cambiarían su actitud. Y ahora los hombres ahí estaban, y los ángeles dijeron, oye, Lot, anda a buscar qualquer pessoa que tu conozca, porque Jeová vai a destruir esta ciudad. Anda a buscar quem lá quer. E quem foi atrás dele? A Bíblia diz de los yernos, que se iban a casar. Eu tenho duas hijas, amigos, e já aprendi com meu papai que a los yernos não tem que confiar muito, não? Não são de muita confiança. E se foi o primeiro na casa, ele dijo, oye, e me contou a história. Os ángeles entraram e vão destruir a cidade. Dale, vamos. E a tia estava despierta e oye, suegro, ¿qué te pasa? ¿Estás louco? Eu sei que tú estás un poquito así, ¿no? Me falta un tornillito pero no va a salir. Oye, vete a tu casa ahí, tomamos una pastilla y mañana conversamos. Y nós intentamos insistir, no pasa nada. Y si fue a la casa del otro. Y el otro igual, oye, suegro,
mira, suegro, yo respeto tu hija, estou construindo a casa dela, tenho um bom emprego, temos fecha para o casamento, lá respeito, não sou bautizado, pero fui à igreja, lá respeito, pero hoje não me venha envolver religião, por favor. Não me venha à noite aqui, me dizer que tenho que eu ir de minha cidade, deixar minhas coisas, essa cidade peligrosa, eu tenho que cuidar das minhas propriedades, não vou a sair. Queridos, é incrível. En el verso 14 dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y le dijo: levantaos, said de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos pensaron que bromeaban, y que al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer, a tus dos hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Lot no podía ir, llegó a la casa y le dijo: oye, niñas, tus maridos no van a quedarse aquí. Y estaba cansado y dijo: oye, ¿y los ángeles qué hacen los ángeles? Oye, date prisa, hombre, ya la ciudad del fuego, ya estoy sintiendo la calentura del fuego. Vamos. No, déjame contar mis cosas. No hay cosita. No hay que contar nada. Oye, pero no hay ni nada. Ni mi cartera, ni mis oros. No has entendido, no. Todo va a quedar en mí. Lo que tú trabajaste toda tu vida para construir, se va a quedar ahí, amigo. Vete, porque Dios te quiere salvar la vida. Y le dio prisa. Todo voy a dale. Y Lot salió, queridos. Fue a una ciudad llamada Zoar. Y Dios le dijo: oye, vete a Zoar, yo voy a salvar toda esta ciudad para que ustedes estén. Y salieron, yo me imagino por la madrugada subiendo ahí el cerro, huyendo de la ciudad. Pero había una persona que estaba saliendo de la ciudad, pero la ciudad no estaba saliendo de él. ¿Quién era? Su esposita. Y la esposita ahí atrás de él, y le dijo: oye, ¿dónde fui a conseguir este viejo? Oye, este viejo no puedo creer. A la madrugada yo saliendo. Oye, ahora recién reformé mi cocina. Todo con azulejo, todo lindo. Ahora que yo estoy saliendo, voy a vivir en otra casa. ¿Por qué yo elegí este hombre? Oye, y pensaba y reclamaba: oye, mis zapatos. Yo compré 50 pares de zapatos. ¿Cómo voy a dejar mis zapatos? No puedo. Oye, agora no vou volver. Y insistido. Su corazón estaba aquí. Si tu corazón está aquí, ¿sabe dónde vas a quedar? Aquí. Si tu tesouro está aquí, en estos días, ¿sabe qué va a pasar? Que vas a agarrar tu tesouro. Perdóname dizer com toda clareza. Amanhã tu não te vas a poder justificar delante de Deus. Eu não sabia. O Senhor vai dizer: sabia sim que el pastor Max, no dia 6 de abril, estuve em sua igreja e tu lo escuchaste muito bem. Não há excusa para ti. Por isso te dije que a mensagem estaria aqui. Se tu coração está aqui, amigo, te vas a quedar aqui. Pero pastor, isso não vai passar. Assim pensaram, queridos. Se Jesus vino a este mundo uma vez e ele dijo que vai volver outra vez, ele vai volver outra vez. E a Bíblia diz: quando tu miras a este mundo, não há como seguir assim. E a Bíblia diz que a mulher de Lot, que isso? Mirou para trás e se quedou na estátua de sal. Casi salvo. Totalmente perdido. Casi salvo. Totalmente perdido. Amigos, nesta noite aprendemos algumas coisas. Primeiro, se tu queres sair daqui seguro, que quando Jesus vuelva a esta terra, tu estejas salvo, preparado. Quando é o momento de estar preparado? Hoy é o momento. Hoy é o momento. Não há amanhã. Pero, pastor Max, por quê? Há um último texto que queria ler contigo. Esse texto tu teria que rayar na sua Bíblia. Juan capítulo 6, verso 44. A Bíblia diz: por que as coisas são assim?
Juan capítulo 6, verso 44. ¿Qué dice la palabra? Mira que interesante. Jesús dijo así: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el final. Voy a repetir, queridos: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, no le atrae. En otras palabras, tú no vas a Jesús cuando tú quieres. No vas. Tú no tienes poder en sí mismo para ir a Jesús. Porque cuando Jesús te llama y tú no vas, ¿qué eso significa? Tú estás diciendo: Jesús, yo voy cuando yo quiero. Yo estoy en el control de mi vida. Pero querido, tú no tienes control de nada. Tú no puedes ir a Jesús cuando quieres. Tú solamente puedes ir a Jesús cuando Él te llama. Nadie puede ir al Padre si el Padre no le llama. Queridos, hoy en el nombre de Jesús, el Padre te está llamando. Hoy el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Si tú estás postergando tu decisión de ser un cristiano, de ser un adventista, no solamente por la religión de la iglesia, pero ser un adventista. ¿Qué significa ser adventista? Yo estoy preparándome para el segundo advenimiento de Jesús. Tú tienes que ser un adventista para ir al cielo, queridos. ¿Por qué? Porque tú tienes que prepararte. Porque la Biblia dice que solamente vas a resucitar, como dice ese texto: en el día final yo le resucitaré. Pero para que tú resucites, tú tienes que morir. Tú tienes que morir por este mundo para resucitar para Dios. Por las cosas que estamos viviendo hoy, por estas mismas cosas, estaremos viviendo momentos antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, queridos, hoy es el día. Hoy es el día para dejar todas las cosas de este mundo y comprometerse enteramente a Jesús. Fernando vai cantar uma música ahora. Ayer yo pedí que te pusieras de pie. Hoy yo voy más allá que eso. La Biblia dice así: que tú no puedes avergonzar de Dios. Si tú te avergüenzas del Señor, en el día final, Él te va a avergonzar de ti. Pero si tú confiesas el nombre de Jesús hoy, Él va a confesar tu nombre cuando Él venga. Y hoy es el día. Yo elegí hoy, el viernes, el jueves, para que tú tomes la decisión. Señor, yo quiero estar listo. Yo quiero estar preparado cuando tú vengas. Y yo entendí en esta noche con la palabra que hoy es el día. Mientras Fernanda canta. Pode ser que nadie venga aqui delante. Eu não estou preocupado com isso. Pero, queridos, se Jesus te chama hoje, venha a Ele. Se tu queres estar preparado, se tu queres tomar a decisão de ser um cristiano de verdade, mientras Fernanda canta, eu quero que tu te pongas de pé e tu vengas aqui delante. E eu quero fazer uma oração muito especial de entrega, de compromisso contigo. Se Jesus te chama hoje, não quer sentado, levanta-te, venha aqui, tome sua decisão. Abro mis brazos y me
y que recibas mi adoración. Vengo ante ti, mi adoración. Abro mis brazos, quiero ver tu bendición. Dame, Señor, de tu poder. Quiero contigo caminar, establecer. Bendíceme otra vez. Vengo ante ti, no perfumado lágrimas. A besar tus pies y derramar mi alma. Vengo ante ti para entregarte lo que soy. Solo a ti levantaré mi voz. Vengo ante ti en adoración. Abro mis brazos, quiero ver tu bendición. Dame, Señor, de tu poder. Quiero contigo caminar hasta vencer. Bendíceme otra vez. Bendíceme otra vez. Amigos, recuerden, amén. Yo sé que hay muchas decisiones en esta noche. Yo estoy seguro, amén, por su decisión. Queridos, estamos hablando no de coisas deste mundo. Estamos hablando de coisas que têm uma importância celestial. Não te quer isso aí. Porque vocês estão confessando ao Senhor delante da igreja, delante de los próprios ángeles. E o Senhor vai confessar seu nome também. Então, eu estou seguro que há alguém mais que gostaria de vir tomar sua decisão e dizer: Senhor, eu quero estar preparado. Amém. Amém. Eu sei que há mais, queridos. Eu sei que há mais. Amém. Não te quero ir. Eu quero fazer uma oração contigo. Pastor, por favor, fica aqui comigo. Nós queremos fazer uma oração especial por sua decisão. Porque, amigos, não é fácil. Como eu lhes dije ayer, é o milagre mais grande que podes ver. Não é ver montanhas movendo-se, mas ver pessoas tomando a decisão de eu quero estar preparado para a venida de Jesus. Tem alguém mais? Pode já essa oração? Eu sei que há, eu sei que há. Imagina se eu paro a hora. Eu sei que há. Mas mais que queridos. Tu estás dizendo assim: Senhor, eu autorizo que você trabalhe em minha vida. Eu autorizo, Senhor, que você quizá me quebre um pouco, que cambie meus desejos, meus sentidos, porque a Bíblia diz que Jesus veio uma vez a este mundo, amém? E Ele vai vir outras vezes mais. E assim como os ángeles deram prisa a Ló, quizá, irmão, tu tens que chegar a seu amigo e dizer: olha, vamos sair, vamos passar adelante, vamos a tomar a decisão. Onde estão os ángeles? Onde estão os ángeles? Queridos, o inimigo insiste, o inimigo quase que te obriga. E nós, amigos, irmãos, temos que insistir para que as pessoas também aceitem Jesus. Amém. Amém. Hoje é festa do céu, sabe por quê? Porque vocês estão dizendo a Jesus: Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Amém. 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 Não quero conversa, não quero conversa. Vem com ele, nós vamos sim, tomar uma decisão. Amém. Amém, queridos. Agora vou falar para vocês algo. Por favor. Antes dessa oração, mira, a palavra do Senhor tem poder. As profecias aí estão. Eu sei que muitos de vocês estão estudando a palavra. E a palavra ha hecho um trabalho na vida de vocês. Agora não é o momento para mirar para a sua vida, seus temores. Não. Agora é o momento para mirar para Jesus. Para mirar o que vocês podem alcançar se entregam completamente suas vidas a Jesus.
E eu estou seguro, queridos. Uma vez eu tive que passar adelante também. Eu estava aí sentado e não queria parar, depois eu me recuerdo que quando me parei. E eu me recuerdo, isso foi no ano 93. E o pastor hizo uma oração como a que vou ser. E eu me recordei, eu tomei a decisão deste dia em adelante, Senhor, eu sou tuyo. Senhor, meu coração será tuyo. Não vou dar meu coração mais a nadie. Meu coração será, minha vida será somente tuya. Hay alguém mais? Eu sei que é. Não quero ter sentado. Dá vergonha? Aí um amigo para ajudar-te aí? Sim ou não? Pode ser a oração? Pode ser a oração. Já? Pero se Deus vai ser uma oração, e tu queres aproveitar que todos nós estamos com os olhos cerrados, levanta-te e vem aqui adiante. Porque tu tens que ser parte desta linda decisão que eu estou dizendo. Amém? O pastor me dijo que hay alguien más, pastor. Sí, pastor. Hay más, pastor. Tenemos que aqui, temos que esperar, pastor. Estão lutando, não? Sim, aí, mira, imagina se Deus se preparar. Já insiste, seja preparado. Assim, amigos, o Espírito Santo está movendo-se nesta noite, eu estou seguro. Mira, amém. 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 Deus te bendiga. Deus te bendiga. Amém. Amém. Alabado seja o Senhor. Alabado seja o Senhor. Deus te bendiga muito. Aí há mais amigos. Hay más, pastor. Eu não os conozco todavia, pero eu sinto em meu coração que há alguém mais. Amanhã eu vou contar uma história de uma pessoa que lutou. E eu vou mostrar o que passou com ele. Amanhã vai ser um dia lindo. Eu vou contar um testemunho de um amigo meu que um dia estava sentado, tomou a decisão. O tipo era louco. Você vai imaginar, eu vou mostrar a foto da cara que tinha. E eu vou mostrar a foto do que Jesus fez por ele. E Jesus quer ser por ti também. Amigos, olha essa oração. Está seguro que te vas a quedar aí? Está bem. Deus te dá liberdade. Quizás tu sientes que neste momento está bem. Pero recuerde, houve um momento que a porta se cerrou. A porta está aberta hoje. E o Senhor te está limpando. E Ele vai seguir limpando. Amém. Amém. Vamos dar um saludo? Muitos ángeles aqui também nessa noite. Como estás, amigo? Deus te bendiga muito. Aí ángeles que estão buscando. Amigos, que o Senhor te bendiga muito. Hoje é um dia de milagre. Vas a sair aqui diferente de como entraste. Creio. Não foi por uma señal, não foi por medo, foi por fé que você tomou essa decisão. Senhor, nesta noite, tua palavra foi aberta. E nessa noite, Senhor, tu Santo Espírito ha tocado o coração de algumas pessoas. E elas estão hoje autorizando, Senhor, que tu entres em sua vida. Tu has golpeado a porta e eles abriram a porta. Tu agora vas entrar nestas vidas e vas a começar um câmbio maravilhoso, Senhor, dando-lhes paz, dando-lhes fé, dando-lhes todo o que necessitam, Senhor, para quando você venha nas nuvens do céu, para que eles estejam listos e possam dizer: e aqui está Deus, el qual aguardamos. Graças, Senhor, também por os ángeles, os irmãos que insistiram, que estiveram aí, tomando del braço, insistindo, porque, Senhor, tua igreja necessita despertar, Senhor. Há muita gente que todavia não te conhece. Por favor, Senhor, toque em nossos corações, para que prediquemos a palavra como nunca antes. Bendice, Senhor, essas pessoas que aqui à frente estão. São nossos irmãos, Senhor. São pessoas que queremos, são na hora de nossa família. Por isso, Senhor, pedimos esta bendição, que salgam daqui tranquilos, livianos, porque o Senhor venceu e perdonaste os pecados, e agora começará uma obra maravilhosa em suas vidas. Bendice-nos, Senhor, te lo pedimos, em nome e por el amor de Jesus. Amém e amém. Muito boa noite.